Olá pessoal, eu sou Andressa Garcia e o vídeo de hoje será sobre algumas curiosidades e fatores determinantes na hora de escolher o sensoriamento remoto para trabalhar. Então, uma forma inteligente de entender o sensoriamento remoto é lembrando que é a Terra vista de cima. É como ter olhos no espaço que enxergam além do que o ser humano consegue enxergar, e para isso é importante entender sobre o espectro eletromagnético. Enquanto nós vemos o visível, que é o RGB, que é o red, o green e o blue, que é o vermelho, o verde e o azul, os satélites conseguem ver o infravermelho, que revela a saúde das plantas e a umidade do solo, por exemplo. Eles possuem a mesma velocidade, mas eles diferem em frequência e em comprimento. Raio gama possui a maior frequência e ondas de rádio a frequência mais baixa. Eles medem as ondas eletromagnéticas. Os raios ultravioleta, que conhecemos como UV, os raios X e os raios gama, são muito prejudiciais para os organismos vivos em razão das suas frequências serem extremamente altas, ou seja, eles emitem muita energia. Os raios gama de maior frequência e energia, eles são os mais prejudiciais, mas felizmente a nossa atmosfera absorve os raios gama do espaço, protegendo-nos dos possíveis danos. Algumas aplicações do raio gama. Por exemplo, em radioterapia, em esterilização de cosméticos e materiais cirúrgicos, e algumas aplicações do raio-x, em medicina diagnóstica, em radiografia, em mamografia, em exames de densitometria óssea, por exemplo. E agora falando sobre ultravioleta. Algumas substâncias emitem luz visível quando são iluminadas com a luz UV, sendo denominadas aquelas que conhecemos como fluorescentes. Por exemplo, aqueles ponteiros de relógio que são pintados com essas substâncias, que faz com que a gente possa enxergar eles no escuro. Parte da luz solar que chega à Terra é radiação UV. Elas são responsáveis pelo bronzeamento da pele, por exemplo, e quando ocorre muita exposição, pode acontecer o surgimento do câncer de pele. A luz visível, que é visível pelos seres humanos, ela é emitida por fonte natural, como o Sol, e artificial também, como as lâmpadas. Sobre o infravermelho, todos os corpos quentes irradiam ondas eletromagnéticas na região do infravermelho. Por exemplo, os aquecedores elétricos, as lâmpadas, carvão em brasas, seres humanos e todos os animais de sangue quente. É o que acontece com os mosquitos, que eles conseguem detectar corpos emissores de radiação infravermelha e persegui-los em busca de alimento. Alguns satélites, como esse que eu deixei na tela, eles conseguem fotografar a Terra no infravermelho para detectar movimentações de corpos, lançamento de mísseis, erupções vulcânicas, por exemplo. Sobre as microondas, elas são usadas na comunicação com veículos espaciais, na transmissão de sinais telefônicos e de televisão, na orientação de aviões, no estudo da origem do universo, na abertura de portas de garagem, por exemplo. E sobre o forno microondas, a absorção aumenta a agitação das moléculas de água presente nos alimentos, fazendo com que eles sejam aquecidos. A onda eletromagnética é absorvida pelas moléculas de água e então quanto mais água tiver um alimento, mais rapidamente ele será aquecido. Uma curiosidade sobre a microondas, esse processo de aquecer alimentos com a microondas ele surgiu em 1945, quando um engenheiro americano levou o equipamento para sua casa e percebeu que uma barra de um doce que estava em seu bolso começou a derreter quando ele ficava de frente ao tubo magnetron. Então ele começou a realizar várias experiências, como colocar grãos de milho espalhados e um ovo cru que acabou explodindo. Agora falando sobre as ondas de rádio, uma curiosidade, elas são produzidas em circuitos elétricos, utilizadas nas emissões de rádio e televisão, em radares pela polícia para medir a velocidade dos automóveis, por exemplo. Então, dessa forma, resumidamente, é muito importante entender sobre a assinatura espectral que cada alvo emite. Cada alvo na Terra reflete a luz de um jeito único. Por exemplo, o solo exposto, ele reflete muito mais energia do que uma floresta densa no visível.
Eu deixei duas imagens aqui, uma do solo exposto natural e outra do solo exposto classificado em uma imagem de satélite, onde ela aparece com muito mais energia e muito mais nítida no visível. Uma curiosidade sobre a assinatura espectral. Os solos mais úmidos ou ricos em matéria orgânica, eles tendem a ser mais escuros para o satélite, porque absorvem mais radiação. Então, em um mapeamento, na imagem de satélite, veremos o solo úmido muito mais escuro do que um solo seco, por exemplo. Uma aplicação muito importante do sensoriamento remoto é trabalhar com o processo de inundação, cheias, enchentes. O que acontece nesses processos são as nuvens, que acabam impedindo a visão do satélite comum, né? É aqui que entra a importância do radar, que é o satélite de abertura sintética. O radar, ele usa pulsos de micro-ondas para criar imagens de alta resolução da Terra. Ele funciona tanto durante o dia quanto durante a noite, ele funciona através de nuvens e fumaça, analisa a energia refletida para mapear a superfície e monitorar mudanças. O radar é muito importante para a agricultura e para monitoramento ambiental também. Um exemplo de radar é o Sentinel-1, da Agência Espacial Europeia. E aqui eu deixei duas imagens que aparecem nitidamente as nuvens, impedindo os satélites comuns de verificar e analisar e poder fazer esses mapeamentos. Aqui eu deixei algumas imagens da cheia que ocorreu em maio de 2024 na região metropolitana de Porto Alegre, onde foi muito utilizado o sensoriamento remoto para monitorar e compreender aquela cheia que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024. Aqui eu deixei algumas imagens que mostram como um rio mudou seu curso em um período de 30 anos. As imagens foram feitas a partir da NASA entre 1988 e 2018. Os satélites utilizados para esse mapeamento foi o Landsat 5, Landsat 7 e as imagens mais atuais foram feitas com o Landsat 8. Uma curiosidade sobre o primeiro sensor remoto criado foi uma câmera amarrada a um pombo em 1907. Já hoje temos inúmeras constelações de satélites, como o Sentinel e o Landsat, orbitando a 700 km de altura e possibilitando esses mapeamentos. Outra abordagem muito importante utilizada no sensoriamento remoto é solo e cobertura, que é a digital da Terra. Muitas pessoas confundem solo com cobertura, igualando ambos, mas a cobertura é o que está fisicamente aqui, por exemplo, floresta, solo, chão, a água. Já o uso é o que nós, o ser humano, faz com a cobertura. Por exemplo, a agricultura, por exemplo, a reserva ambiental e áreas urbanas. Dessa forma, é possível fazer o uso do sensoriamento remoto e das ferramentas de geoprocessamento para mapear o uso e cobertura do solo, fazer mapeamentos classificando como essa cobertura do solo está sendo mudada, alterada ao longo dos anos, para entendermos a partir das imagens de satélite os usos que estão sendo utilizados nessas imagens e nessas áreas de estudo de interesse. Por exemplo, aqui é a região metropolitana de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e foi feita uma imagem com classificação supervisionada, diferenciando os usos dessa cobertura do solo, que foi urbanização, solo exposto, corpo hídrico, vegetação rasteira e vegetação arbórea. Mas além disso, muito mais do que classificar quais são os usos, também é possível aplicar inúmeros e diferentes índices, por exemplo, que foi aplicado aqui, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, que possibilita calcular a necessidade de uma planta através de cálculos matemáticos entre essas bandas de cada satélite. Também foi feito nesse estudo e é possível realizar a partir do sensoriamento remoto análise da topografia da área de interesse, altitude, declividade, os fatores naturais como geologia, solos, proximidade de rios, fatores humanos também é possível compreender, como a densidade populacional, proximidade das áreas desmatadas, proximidade de comunidades, e além de todos esses processos, também é possível verificar um monitoramento em tempo real, ver desmatamentos quase que no momento em que acontecem, dentre muitas outras aplicações que o sensoriamento remoto e geoprocessamento permitem.
Nessa tela eu deixei a interface do software que eu utilizo, um deles, né, para fazer essas classificações supervisionadas, para inserir essas imagens de satélite, fazer essas manipulações de dados para obter todos esses resultados. Esse é o ArcGIS. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu também vou deixar aqui na tela o meu e-mail profissional, caso haja alguma dúvida particular. Caso a sua dúvida seja de interesse ao público, pode deixar seu comentário, que será muito útil para nós, e também o seu comentário com uma sugestão de um próximo vídeo. E até logo, pessoal!